você está firmando a sua casa? Você sabia que a forma que você constrói a sua casa vai dizer a firmeza dela? Quantas casas, no sentido literal de construção, nós acompanhamos e vemos na mídia muitas casas que não conseguem suportar uma tempestade. Quantas casas que não conseguem suportar um vendaval, e aí você vai ver ou estudar aquela casa, ela foi construída sobre alguns princípios errados. Outras foram colocadas em local de risco, outras, algumas, a base dela não foi feita conforme os princípios da construção civil. Então, muitas das vezes aquela casa não consegue estar firmada ou não suporta tempestades, vendavais, porque ela foi começada de uma forma errada. E assim é a nossa vida, e assim é a nossa casa como família. E nós vamos ver na palavra de Deus, Mateus capítulo 7, versículo 4, nós vamos entender quando Jesus traz uma parábola dizendo que aquele que ouve e obedece a minha palavra, eu compará-lo-ei ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio as ondas, bateram contra aquela casa e ela não foi destruída. Porém, quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática, eu compará-lo-ei àquele que construiu a sua casa sobre areia. Veio o vento, veio a tempestade, bateram contra aquela casa e ela foi destruída. Como você está construindo a sua casa familiar? Como você está construindo a sua casa espiritual? O fato aqui na parábola de Jesus não está sobre a rocha ou sobre a areia. O fato está na obediência à sua palavra. Por isso Jesus vai dizer, aquele que ouve as minhas palavras. Ele está dizendo, não basta apenas ouvir, não basta apenas conhecer, não basta apenas achar legal, não basta apenas achar correto. Tem que ouvir e obedecer, a sua palavra. Os princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus vai fazer com que você venha construir a sua casa firmada sobre a rocha. E é por isso que hoje nós vemos muitas pessoas que quando bate o vento, bate a tempestade, a família se dispersa, a vida espiritual vai lá embaixo, é destruída. Por quê? Porque a construção desta casa foi alicerçada sobre área de risco. Às vezes essa construção desta casa, ela foi levantada, mas não baseada nos princípios da palavra de Deus, não baseada nos fundamentos da palavra de Deus. E aí Jesus vai dizer que esta casa que foi construída sobre areia, veio o vento, veio a tempestade, veio o vendaval, as ondas se levantaram contra esta casa, porém ela não suportou o vento e a tempestade. Agora aquele que construiu a casa debaixo da obediência, aos princípios da palavra de Deus, e aí Jesus compara como homem prudente, sábio, inteligente, aquele que analisa, aquele que percebe a situação, aquele que não age por impulso. E aí Jesus diz, aquele que ouve, obedece, eu o comparo como homem prudente, porque ele ouve, ele obedece, e aí ele é considerado um homem prudente. E esse homem prudente vai construir a sua casa sobre os princípios da palavra de Deus, sobre obediência à palavra de Deus. Então o segredo está em obedecer. E aí Jesus diz, o vento vem, a tempestade vem, as grandes ondas vêm, vão bater sobre a casa do homem prudente, que obedeceu à palavra de Deus, não apenas ouviu. A onda vai bater, a tempestade vai bater e aquela casa não vai ser destruída, porque ele está construindo sobre a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. E o segredo para nós está aí, construção ou construir a nossa casa sobre a palavra de Deus.
né? Não construa a sua casa sobre achismo. Muitas pessoas vão construindo a sua casa sobre aquilo que as pessoas pensam, aquela influência sobre o que está no pensamento de muitas pessoas que você admira, mas às vezes não estão baseadas nos princípios da palavra de Deus. Então o segredo que Jesus deixa para todos nós é o que? Ouvir, conhecer e obedecer a sua palavra. A obediência à palavra de Deus vai fazer com que você construa a sua casa, a sua família, a sua vida espiritual sobre um alicerce. E aí Jesus deixa essa segurança, porque o vento vai vir, a tempestade vai vir sobre aquele que construiu a casa sobre a areia e sobre aquele que construiu a casa sobre a rocha. Então a obediência não impede do vento vir e bater sobre a sua casa. A obediência não vai impedir a tempestade bater sobre a sua casa, né? Agora o fato é que a obediência vai fazer você passar pela tempestade e pelas ondas que virão sobre a sua casa. Então continue em obediência. Continue obedecendo os princípios da palavra de Deus. E aí o vento vem, a tempestade vem, mas a sua casa não será atingida. Guarde essa palavra no seu coração, obedeça os princípios da palavra de Deus e você vai ver que a sua casa, a sua família vão permanecer mediante aos vendavais que virão sobre a sua vida. Que Deus continue abençoando sua casa, que Deus continue abençoando toda a sua família.